Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, sem mais delongas. Como Adriano disse, nós precisamos orar. E orar é entender e compreender a vontade de Deus. Quando você estiver orando e você não entender, a Bíblia diz que a Maria, quando ela não entendia as coisas, ela guardava no coração, até que lhe fosse revelado. Então, que você ore para que as coisas que você não estiver entendendo enquanto você ora, que o Espírito te revele, para que você se mova pelo Espírito e assim a vontade de Deus se cumpra exatamente como Ele quer. Amém? Lucas 2:41. Essa ministração, ela surgiu a partir da ministração do pastor Célio no sábado. E talvez algumas coisas serão meio que parecidas, mas na verdade nós vamos ver um outro aspecto de algo que ele mencionou aqui enquanto ele estava ministrando, que eu creio que vai complementar aquilo que ele já iniciou no sábado. E é uma realidade para nós como igreja, e é importante que nós como igreja estejamos posicionados para que aquilo que é de Deus se manifeste, aquilo que é de Deus cresça, se desenvolva e se manifeste. Se você não estava aqui, se você ainda não teve tempo de ouvir a ministração, ele iniciou com uma pergunta: que tipo de igreja nós queremos ser, com base nesse texto? Uma igreja que vai e que se move por costume, ou uma igreja que se move pela vontade de Deus e pelas coisas do Pai, que está comprometida com as coisas do Pai? E você vai entender aqui pelo texto de Lucas, eu vou ler novamente. Lucas 2:41 diz assim: E todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. E terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, eles caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele lhe perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Eu creio que já é um texto bastante conhecido, que várias vezes esse texto já foi ministrado aqui. E o Célio ele ministrou em cima desse texto. E sobre essa pergunta que ele fez, que tipo de igreja nós queremos ser? A que se move por costume ou a que está comprometida com os negócios do Pai? E aí ele discorreu no texto, falando por que nós nos reunimos como igreja. E aí ele usou alguns pontos, eu anotei alguns aqui, falou que nós nos reunimos para aprender, e porque nós aprendemos, nós temos o que ensinar. A gente vem, aprende, e porque a gente aprende, a gente tem o que ensinar para as pessoas, para os filhos, para as gerações. Quando nós nos reunimos pela palavra, por Cristo, pela realidade que nós temos e somos em Cristo. E por isso,
nós valorizamos o encontro, né? Nós valorizamos esse momento aqui e nós valorizamos também o desenvolvimento da vida de Deus em nós e nos outros também. Nós nos reunimos para perseverar unânimes em oração, porque tem coisas que nós só vamos alcançar orando. Porque se nós orarmos, o que vai acontecer? Como o Adriano disse, nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus, né? E tudo fica mais simples quando você sabe qual é a vontade de Deus, porque aí nosso papel é só obedecer, né, a vontade de Deus. Nós nos reunimos porque cada um traz uma porção. E aí quando nós estamos juntos, eu posso compartilhar daquela porção que eu trago. E nós nos reunimos também, né, ele falou, para um encorajar o outro. Para um ser suporte para o outro, para um, eu ia falar motivar, né, mas para um inspirar o outro. Né? A gente tem aprendido que motivação, sem entender toda essa realidade, ela acaba ficando só no nível da alma. A alma que gosta de ser motivada. Faz isso, faz aquilo, né? Você não é isso, você não é aquilo. Mas nós, como nos movemos pelo Espírito, nós somos inspirados pelo Espírito. A Bíblia diz que os homens inspirados pelo Espírito deixaram escrito para nós tudo que está aqui escrito e hoje nós direcionamos nossa vida, né, pelas palavras inspiradas. Então, que nós sejamos inspirados pelo Espírito. Quando nós nos reunimos, né, para ser encorajados, para ser inspirados pelo aquilo da vida de Deus que tem em nós e eu consigo, né, e eu tenho condições de inspirar outros. E com base nisso, eu vou falar agora o outro lado, né, que ele não falou, que é os riscos que a gente pode correr de estar se reunindo só por costume, né, e não movidos pelo Espírito e não comprometidos com os negócios do Pai. Jesus falou para os pais dele assim, por que vocês estavam preocupados comigo? Já era para ser natural que eu ia estar comprometido com as coisas do meu Pai. Né? E aí, vamos por partes aqui, depois a gente chega lá. Né? O verso 42, que nós acabamos de ler, diz exatamente isso. Né? Todos os anos os pais iam a Jerusalém, e quando o menino completou 12 anos de idade, eles também subiram lá à festa como de costume. Então, eles estavam naquele lugar, porque era um costume. Todo ano, todo mundo ia, né, para uma festa, então eles iam. E há 12 anos, pelo que a gente, né, tem aqui por base, há 12 anos eles faziam a mesma coisa. Iam e voltavam, já era um costume. Então, a partir daí que a gente vai entrar nesse lance de se reunir ou de estar em um lugar por costume. Aí entra no verso... Deixa eu pegar aqui meu celular, por favor. O verso 43. Um minutinho, tá? Isso, o verso 43 diz assim: E terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Né? A gente já vai entrar direto aqui nos pontos, né, dos riscos que a gente pode correr de estar só se reunindo por costume, por prática, porque eu sempre vou, porque eu sempre fui com os meus pais, porque eu não tenho outro lugar para ir no domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, né, e porque todo mundo vai, eu vou também. E aqui o texto fala que, porque aquilo era uma prática, né, era um costume, eles já estavam habituados a fazer aquilo, num dado ano aqui, né, no 12º ano, eles foram e terminou a festa, eles voltaram para casa e esqueceram o menino. Eles não perceberam que o menino ficou lá. Então, o primeiro risco que a gente vê aqui é que o costume pode nos levar a perder o valor que as pessoas têm e que as coisas também têm, sem que a gente perceba. Com o tempo, com a prática, né, com o costume, eu sempre vou, eu sempre fiz, eu sempre vi, eu sempre falei e eu já sei como é que é. Então, com o tempo, a gente vai perdendo o valor que as pessoas têm, que o momento tem, que o que a pessoa vive, né, está passando, ou com o que é falado, com o que é ministrado, como as pessoas se movem, a gente vai perdendo o valor. E o pior de tudo aqui, que vai perdendo sem perceber.
O texto fala que eles voltaram para casa e não perceberam. Quem não percebe uma criança de 12 anos, gente? Eles não perceberam que o menino não foi junto. Então, o risco, né, nós podemos estar correndo esse risco, por estar vindo por prática, eu vou, tem que ir, né, por vários motivos, né? E aí o texto continua no verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, eles caminharam o dia inteiro, e depois que eles começaram a procurar o menino. Eles já estavam bem distantes, um dia inteiro caminhando. Depois que eles foram sentir falta do menino. Eu já quero, né, falar aqui que não é para que a gente fique focando, então a Maria estava errada, então os pais de Jesus, tem que chamar o conselho tutelar para eles, porque, né, não é nessa linha que eu quero caminhar. Né, a gente sabe que a Bíblia nos leva a compreender princípios daquilo que o Senhor quer ensinar, daquilo que foi escrito. Então, a gente só está tirando princípios e valores e lições aqui para que a gente não caia no mesmo erro. Tá? A gente não está classificando, Maria não cuidou direito do menino, Deus tinha que ter escolhido outra barriga para a criança, que essa daí não dá. Né? Não é nessa linha, né, que eu quero caminhar. Né? Mas dentro do contexto aqui, da história, de um fato que aconteceu, para a gente tirar lições, né, para a gente tirar princípios, para que a gente não caia em erros dessa mesma proporção. E aí, com base nisso aqui, eles caminharam um dia inteiro. E eles pensaram que o menino estava lá, sossegado. Ele deve estar lá com o povo. Ele deve estar vindo lá, porque aí depois aqui vai falar que tinha os parentes, né? Tinha os parentes e os conhecidos lá no meio do povo, a criança deve estar lá. E vamos, né? Vida que segue o fluxo e vamos. E depois de um dia de caminhada, porque nem era de carro, né? Não tinha carro. Depois de um dia caminhando, que eles foram caçar o menino. E aí entra aqui, né, para a gente aprender. Para mim e para você, né? Dentro disso. Aquilo que realmente tem valor, presta atenção nisso. Aquilo que realmente tem valor para nós, ele nunca, né, vai seguir o fluxo daquilo que é comum, daquilo que a massa faz, daquilo que o fluxo leva. Se tem valor, a gente cuida diferente. Se tem valor, a gente olha diferente. Se tem valor, a gente percebe diferente. Mas se eu deixo, tá com a massa. Tá seguindo o fluxo. Tá indo. Caiu no comum. Caiu na prática. Caiu na familiarização. Caiu no cotidiano. Eu já não valorizo mais como o valor que tem. E por que isso acontece, né? O texto fala aqui que eles já tinham caminhado pensando que ele estava no meio da multidão. E às vezes a gente só tem segurança, autoconfiança. Não, está acontecendo. Não, Cristo está se desenvolvendo em mim. Não, a vida de Deus está segura comigo. Mas às vezes a gente já está a quilômetro de distância e Cristo já ficou para trás. Ficou numa parada lá e a gente nem percebeu, e a gente que seguiu o fluxo. Por quê? A gente seguiu a massa. A gente seguiu a multidão, a gente seguiu a prática, a gente seguiu a familiarização. Mas se tem valor, a gente não trata conforme a massa trata. A gente não trata, né, como é no mercado, a gente não trata no atacado. Se tem valor, eu tenho que cuidar diferente. Se tem valor, eu tenho que olhar diferente. Se tem valor para mim, eu tenho que dedicar tempo diferente. Se tem valor para mim, eu preciso renunciar a coisas em função daquilo que eu reconheço que é valoroso para mim. Eu não posso achar que do jeito que eu trato tal coisa que eu reconheço valor, tudo tem que ser tratado igualzinho no meio da massa. Porque senão eu vou esquecer, vai chegar uma hora que eu vou esquecer. Vai chegar no meio do caminho que eu vou nivelar, eu vou tratar igual. Nós cantamos aqui, eu quero te dar toda a minha vida, todo o meu amor, todo o meu entendimento, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero te dar tudo. Mas aí eu classifico ele junto com a massa, junto com o todo, junto com o igual. Eu diminuo o valor que ele tem. Então, se tem valor, a gente não pode tratar diferente. Se tem valor, a gente não pode olhar diferente. Se tem valor, a gente não pode cultivar, ou melhor, a gente tem que cultivar diferente.
A gente tem que fazer crescer diferente, a gente tem que valorizar diferente. A gente tem que estar disposto a renunciar de forma diferente. Porque é isso que vai dando mais valor. Outra coisa aqui, dentro desse mesmo ponto. Aquilo que tem valor para mim, enquanto não é descoberto por outras pessoas também, tem grau de valor diferente. Ou seja, Cristo tem valor para mim. Eu valorizo a vida de Cristo em mim, eu valorizo o desenvolvimento da vida de Cristo em mim. Mas talvez não vai se manifestar na mesma proporção para o Elvis. No tempo, que eu falo. Porque cada um vai ser de acordo com a experiência que eu tenho do conhecimento dele. Quanto mais eu conheço, mais eu vou valorizando. Então eu não posso nivelar, eu já conheci nesse nível, então o Elvis nesse nível, todo mundo no mesmo nível. Então, tem valor para mim, eu preciso lidar de forma diferente com ele. Porque vai ser de acordo com o que eu já conheço dele. E aí, automaticamente, porque eu conheci, porque eu experimento, porque eu valorizo, vai se manifestar para outros. Entende? É lógico que a realidade da manifestação de Cristo se dá no corporativo, mas ela primeiro começa no particular. Primeiro começa comigo. E não adianta eu querer que aconteça igual ao mesmo tempo, todo mundo valorizando Cristo no mesmo nível. Nossa, estamos aí, nós somos os cara. Não vai acontecer assim na massa. Vai acontecer comigo, vai acontecer com o outro, vai acontecer com o outro. E aí sim Cristo vai sendo conhecido de forma corporativa. Mas eu não posso pensar que Ele está no meio da multidão e tá bom. Ele está vindo por aí, então tá bom. Vamos seguir o caminho que daqui a pouco Cristo chega. A gente não pode pensar assim. Se é que tem valor para mim, se é que tem valor para você. Então, se a gente continua lidando com essa realidade como de costume, como prática, familiarizado, é assim mesmo. Já tem 15 anos que eu estou na igreja. Já tem 30 anos que eu caminho assim com Jesus. Eu e Jesus, nós estamos assim, já sei como é que é. E às vezes está 30 anos, você está lá na frente, Jesus está lá atrás ainda. E lá atrás que eu digo, no desenvolvimento e no conhecimento dele. Então, se tem valor para mim, eu preciso lidar de forma diferente. Eu não posso perder ele no meio do fluxo. Eu não posso perdê-lo no meio da massa. Eu não posso perdê-lo no meio da familiarização. Eu não posso perdê-lo no meio do eu acho. Eu penso assim. Eu acho assim. Eu preciso saber como eu preciso lidar com ele. Eu preciso saber como esse relacionamento vai valorizando ele cada dia mais para mim. E se tem valor para mim, as pessoas vão olhar da mesma forma que eu olho. Olha como ela ama Cristo, olha como ela desenvolve a vida de Cristo. E não eu de forma individual. Por quê? Porque se eu vou manifestar, vai alcançar outros. Vai alcançar o corpo. Vai alcançar a comunidade de fé, vai alcançar a igreja de Cristo no geral. Amém? Eu tinha escrito mais algumas coisas aqui, mas eu vou dar uma resumida aqui. Em Atos, a gente sabe que depois que Cristo foi assunto aos céus, as coisas foram acontecendo em etapas, Aí alguns estavam lá reunidos, aí veio, o Espírito, e aí o texto fala que eles estavam reunidos ali em cerca de 120 pessoas. E depois, quando Pedro foi e passou lá a descida do Espírito Santo, e aí depois, quando Pedro começou a pregar, aí fala que já tinha cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente coloca, tinha muitas pessoas. A Bíblia não colocou aqui muitas pessoas. Ela colocou a quantidade exata de pessoas. Tinha 120 pessoas. Depois tinha 3.000 pessoas. Depois tinha 5.000 pessoas. Então significa que realidades particulares precisam acontecer para depois atingir o todo. E às vezes a gente inverte a ordem. Não, está acontecendo com a massa, está acontecendo com todo mundo. Tem um povo ali que já está vivendo, já está acontecendo, então já está acontecendo com todo mundo. Primeiro começa no particular e depois alcança o corpo. Por isso nós somos membros, em particular, do corpo.
mas todos estão juntos, todos, cada um tem uma função no corpo, mas todos precisam funcionar juntos, em função do cabeça do corpo. Amém? Vocês estão entendendo? Já pode rir já, que está todo mundo com a ruga na testa. O verso 45... E aí eles procuraram Jesus lá no meio dos parentes, né, dos conhecidos. E não o encontrando, o verso 45. E não o encontrando, eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Um outro risco que a gente sempre corre. Quando a gente percebe que perdeu Jesus, que, né, já parece que desconectou ali, né, alguma coisa, e já não está mais a mesma coisa, já não era o que era antes. Aí, né, dentro desse texto, pela prática, né, pela familiarização, pela comodidade, a gente vai sempre procurar Cristo no mesmo lugar. E quando eu digo mesmo lugar, eu não falo lugar físico. Né? Eu vou procurar Cristo na mesma prática que eu fazia. Né? Eu vou procurar Cristo na mesma canção que eu cantava e chorava, vou repetir a canção, porque quando eu chorava era bom, então eu vou cantar a mesma, ver se, né, dá uma voltadinha de Jesus. Né? Eu vou procurar Cristo naquela palavra que eu ouvi 15 anos atrás. E aí eu chorei, mudou a minha vida, mas Jesus já vem falando 15 anos para frente. Não é? E a gente vai sempre querer buscá-lo de novo no mesmo costume, na mesma prática, no mesmo ritual, no mesmo encontro, na mesma palavra, na mesma canção. Sendo que com ele não é de costume. Sendo que com ele é na prática, é no dia a dia, é na convivência. E cada dia é uma relação diferente, é um nível de relação diferente, é uma palavra diferente. Nem a gente gosta de mesma palavra. Não é? Marido e mulher, às vezes, quando volta lá o mesmo assunto da DR, sempre fala, lá vem você de novo falar isso. Não é? A gente não gosta que repete as mesmas coisas e quer ficar fazendo as mesmas coisas para achar Cristo. Ai, você só fala isso. Porque nem a gente gosta. Porque a gente, né, dentro ali da realidade natural, a gente entende que se passou o tempo, já era para mudar o assunto. Já era para mudar a forma de abordar o assunto. Já era para ter mudado a forma de enxergar aquela realidade para quem sabe chega ali, né, numa solução, num denominador comum. Mas por que com Cristo a gente quer ficar sempre cavucando ali na mesma coisa? Porque na realidade de igreja, né, onde coopera para que a gente conheça mais a Cristo, a gente sempre vive na mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, para tentar conhecer a Cristo. Porque a gente continua vindo para as reuniões, para os encontros do mesmo jeito, achando, pensando que Cristo vai estar ali do mesmo jeito. Não é mesmo? O verso 46. Depois de 3 dias, eles o encontraram. Gente, imagina uma mãe procurando filho 3 dias. Imagine. Às vezes eu fico, né, vendo essas mães que o filho já sumiu 10 anos, 15 anos. Tem as mães lá da escadaria, lá, como é que chama? Da Sé, que elas ficam lá. Dá um aperto no coração saber como que essas mães dormem todo dia, porque o filho não está ali. Às vezes a gente com o filho ali no quarto, tem mãe que ainda levanta de noite para ver se ele está ali mesmo. Não é? Aí dá um beijinho, dá uma cheirada, põe o dedinho aqui, vê se está respirando. Né? Tem mãe que ainda faz isso. Imagine aquelas mulheres que o filho já sumiu, tem 10 anos, tem 15 anos, e elas, né? E às vezes, dentro já tem uma convicção, às vezes o filho morreu, né? Aconteceu alguma coisa com a criança, mas elas ainda ficam ali alimentando aquela esperança, né? Onde está meu filho? E imagine o desespero desses pais aqui, 3 dias, não encontrar o filho. E às vezes, dentro dessa realidade de que a revelação de Cristo se renova para nós todos os dias, Cristo está sempre pronto para se revelar para nós todos os dias, todos os tempos, todos os momentos, ficar 3 dias sem contato com Ele, tem que fazer diferença para nós. Ficar 3 dias sem se alimentar dEle, tem que fazer alguma diferença para nós. Ficar 3 dias, né, sem ouvir dEle, tem que causar alguma coisa em nós. Só que tem gente que fica 15 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses.
E às vezes não causa nada. E por que não causa? Porque já caiu no costume. Já está familiarizado. Já sabe praticar. Né? Praticar, ir no culto, voltar para casa, praticar, ouvir uma palavra, né? Aperta lá no YouTube, ouviu, desligou. É a prática. E esses são os riscos que nós corremos. Eu já li, né, o 46. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Olha que interessante isso daqui. Os pais foram procurar Jesus no mesmo lugar, mas Jesus não estava fazendo a mesma coisa. Jesus não estava mais fazendo a mesma coisa do que eles tinham deixado o menino ali. Mas os pais voltaram no mesmo lugar. Né? E o que a gente precisa entender? Que às vezes o fato da gente estar 15 anos no mesmo lugar, 20 anos no mesmo lugar, 10 anos caminhando, né, com as mesmas pessoas, se reunindo no mesmo lugar e talvez da mesma forma, não pode ser sinônimo da gente continuar fazendo a mesma coisa. Não pode ser sinônimo de tornar comum, familiar, nossas reuniões. Quantos dias eles foram lá e acharam o menino? 3 dias, não foi? Depois de 3 dias. 3 dias o menino já estava fazendo coisa diferente. Quantos anos nós nos reunimos aqui e nós já estamos fazendo coisa diferente? Nós que eu falo, é responsabilidade particular de cada um. Quanto tempo faz que você já se reúne aqui e você já está fazendo coisa diferente? Né? Tenho certeza que mais de 3 dias. Será que a gente já está fazendo coisa diferente? Jesus não estava mais fazendo a mesma coisa. Então, o fato de estar no mesmo lugar físico não pode ser sinônimo de que a gente tem que ficar sempre fazendo a mesma coisa. Porque se é Cristo que está, se é por Ele que está, as coisas se renovam todo encontro. As coisas se renovam a cada palavra. As coisas se renovam cada vez que a gente se reúne. Tem que se renovar, na verdade, né? A gente não pode ficar engessado. A gente não pode ficar desatualizado. Eu coloquei desatualizado aqui só para ser mais uma palavra usada aqui. Mas o que não falta aqui nessa casa é atualização. Em relação àquilo que Deus está falando. Mas às vezes falta a gente reagir ao que Deus está sinalizando para nós. Dentro daquilo que Ele está atualizado, da forma como Ele já está se movendo, o tempo que Ele já está apontando, o tempo que Ele já está sinalizando. Não é? O verso 48. Continuando aí, né? O 47. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Tem 2 coisas aqui nesse texto, né? A primeira delas é que fala que os pais dele, quando viram, ficaram perplexos, ficaram maravilhados. Tem algumas versões aí que falam maravilhados, não é? O que mais tem aí? Maravilhados, o que mais? O quê? Admirados, o que mais? Só isso, tá bom, então, obrigada. Perplexos, maravilhados, admirados. E o que a gente pensa quando os pais viram o menino lá no meio dos mestres, né, conversando e falando, maravilhados, admirados. O que a gente pensa que os pais sentiram? Orgulho. Olha meu filho, olha onde ele está, olha com quem ele está conversando. E sabe o que diz o original dessa palavra maravilhado, gente? Que eles queriam dar uns petelecos na cara de Jesus. Está escrito aqui, ó, que a minha Bíblia vai demorar para abrir. A sua está aberta aí, Adriano? Só Oliver Tree aí. Está escrito aqui, ó. Eu ia ler para você aqui. Está falando assim, eles queriam dar um tapa assim, de corrigir o menino, o que ele estava fazendo ali. Ele não podia estar naquele lugar, ele não devia estar naquele lugar. Ele não podia ter mudado de fase. Ele não devia estar ali no meio daquelas pessoas. Batia.
Porque, quando, assim, e às vezes a gente se familiariza com a palavra maravilhado, e você acha que maravilhado é orgulho, é gostar, ai, que emoção. Quando eles viram o menino, eles queriam chegar já dando uma voadora no Jesus. O que você estava fazendo aí? Né? Imagine a Maria cheia do Espírito Santo, salve, ó, agraciada, né? Querendo já avançar no Jesus. Gente, a Maria era normal, estava criando filho, com 12 anos ainda, imagine. Ela já queria avançar em Jesus ali, porque ele estava ali fazendo o quê? Naquele lugar, daquela forma, com aquelas pessoas. Está vendo? É isso que quer dizer o maravilhado. Ferir, expelir com uma pancada. Já tinha pancada lá na época de Jesus. Não é? Por quê? Porque eles não esperavam que o menino estivesse fazendo aquilo. Eles não estavam prontos para que o menino tivesse mudado de fase já. E eles estavam afastados do menino 3 dias. 3 dias o menino já tinha se desenvolvido. 3 dias o menino já tinha se achado. 3 dias o menino já tinha se atualizado. 3 dias o menino já captou o que Deus tinha para ele. E nós estamos 5, 10, 15, 20, 30 anos, e às vezes a gente ainda está boiando, não sei o que Deus tem para a minha vida. Ainda não sei o propósito de Deus. Ainda não sei, dentro do propósito de Deus, o que eu posso cooperar. 3 dias o menino descobriu. Com 12 anos. Oremos. Não é, gente? E por que às vezes a gente não capta essas coisas? Porque a gente se familiariza. É o costume. Ah, tá bom assim. Tá cômodo assim para nós. Ah, vamos levando, vamos empurrando com a barriga. Né? Não, Deus já tem usado pessoas. Né? O Célio falou aqui, que eu falei, que a estatística por aí diz, né, que das pessoas que se reúnem assim numa comunidade de fé, isso de acordo com a realidade de cada uma, a estatística é de que 3 a 5 pessoas só, ou melhor, de 3 a 5% só, é que vão assumir alguma posição, né, dentro dos 5 ministérios, ou pastor, ou evangelista, né, posições dentro, né, eclesiásticas desse sentido dentro da igreja. O restante vão manifestar a vida de Deus fora dessa realidade. Fora desse contexto. Então, a responsabilidade é a mesma. E, às vezes, até maior, porque, às vezes, aqui você está falando com quem partilha com você da mesma palavra, do mesmo assunto, e, às vezes, fica mais fácil. Embora seja um pouco difícil. E aí, você vai falar com as pessoas no seu trabalho. Você vai manifestar a vida de Deus no seu trabalho. Você vai fazer o reino conhecido na sua escola. Você vai fazer o reino conhecido na sua vizinhança. Você vai fazer o reino conhecido com os seus clientes. Você vai fazer o reino conhecido no trem. Você vai fazer o reino conhecido no Uber. Não é? A responsabilidade é a mesma, é igual. Então a gente não pode se familiarizar. A gente não pode achar comum, a gente não pode, vou lá no culto, receber uma palavra, vou viver bem a minha semana. A palavra não é para te alimentar na sua semana, é para mudar alguma coisa aí dentro de você. É para fazer surgir a vida de Deus que está aí dentro de você. E em 3 dias, Jesus descobriu onde ele estava e estava posicionado e estava fazendo alinhadinho com o céu. A gente se reúne de 7 em 7 dias, dá tempo de descobrir 2 coisas por semana. Não é? Do domingo, né, nós nos reunimos no sábado, na semana passada, né? Do sábado até hoje, já era para a gente ter descoberto um monte de coisa em Deus, relacionada à vontade dEle, o propósito dEle, que papel que a gente tem. E já era para estar ajudando outros a descobrir os deles também. E a gente nem sabe o nosso e nem tem como ajudar os irmãos a saber os deles. E isso é realidade de corpo. A gente não viu aqui, que o Célio ministrou, a gente se reúne para um encorajar o outro, para um inspirar o outro. Vamos lá para Maria de novo. E aí, dentro disso, fala assim, né, que os seus pais ficaram maravilhados, que era aquela parte lá que nós vimos, né, que eles estavam querendo avançar no menino, e falou, seu pai e eu já estávamos aflitos à sua procura. 49. E ele perguntou,
Não, peraí. É isso mesmo. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele estava dizendo. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, ó. Enquanto, né, eu não alcançar, eu não ampliar a minha cosmovisão, né, a respeito de Cristo, tudo que não estiver acontecendo dentro do padrãozinho que eu estabeleci, vai estar fora para mim. Se está fora do que eu acho, né, então não é de Deus. Por que a mãe do menino não reconheceu que ele estava no lugar que ele deveria estar? Porque a visão dela, a cosmovisão dela acerca de Cristo ainda não tinha sido ampliada. E o que o anjo falou para ela lá antes do menino nascer? O que de ti vai ser gerado é do Espírito, e ele vai fazer isso, e ele vai fazer aquilo. E ele já tinha apresentado o menino lá no templo, Simeão falou um monte de coisa para eles. E esse menino veio para isso, e esse menino veio para aquilo, esse menino veio para aquilo outro. E aí o menino estava lá no lugar, posicionado, fazendo o que a palavra já estava indicando. E ela falou, o que você está fazendo aí, menino? E aí o texto explica para nós por que ela perguntou isso. Porque ela não estava entendendo. E por que a gente não entende? Porque ainda tem véus nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar Cristo como Ele é. E há coisas de Cristo que a gente ainda não conhece. E há coisas relacionadas a Cristo, a vida dEle, e em nós principalmente, que a gente precisa tirar os véus para a gente enxergar. Para a gente se mover dentro dessa realidade. A nossa cosmovisão acerca de Cristo precisa ser ampliada. É como eu falei aqui, se eu ainda, né, tenho problemas no desenvolvimento do corpo, né, se os problemas ainda se avolumam, né, porque problemas sempre vão ter, e isso ajuda no desenvolvimento, quando a gente tem essa maturidade para entender e para lidar com eles, né, quando os problemas vão aparecendo, a gente vai entendendo e consegue lidar com eles, porque a gente enxerga pela lente de Cristo, a gente enxerga a partir de Cristo. Mas enquanto eu ainda vejo dificuldades no corpo, problemas no corpo, e eu dou nomes, é a Marcinha, eu não consigo lidar com a Lígia, eu tenho uma dificuldade de conversar com o Juninho, porque ele só fala inglês. Não é? Aí eu nem converso com ele, eu vou no culto, nem cumprimento ele, porque, né? A gente fica arrumando probleminhas, né, obstáculozinhos. Mas se eu enxergo as pessoas com os óculos de Cristo, a partir de Cristo, eu vou passar a enxergar como Cristo enxerga. E aí a gente conclui o quê? Que o problema não está no corpo, o problema está no quanto de Cristo eu ainda não conheço. Embora o problema se manifeste no corpo, mas eu vou diminuir a quantidade ou a distância que eu tenho desses problemas quando eu começo a enxergar a partir de Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais facilidade eu tenho para lidar com a realidade do corpo, porque não tem como a gente evitar o corpo. Porque estamos nele, nós somos o corpo. E se eu falo do corpo, eu estou falando de mim. Se tem problema no corpo, tem problema em mim. Se tem dificuldade no corpo, tem dificuldade em mim. Não é? Sem a cosmovisão de Cristo, né, ainda com esse véu de costume, de religiosidade, né, a gente não vai alcançar a compreender o que já está atualizado e vigente diante de nós. Tem um monte de coisa de Deus relacionada ao reino, relacionada à realidade de igreja, realidade à comunidade, a realidade de comunidade de fé, que Deus já atualizou. Só que a gente ainda está vivendo na forma passada, no padrão passado, no costume passado. E Deus já atualizou. A gente brinca aqui, né, o Adriano brincou, e quando vocês descobrirem, vocês vão saber por quê, né, cantar hino da harpa. A gente já cantou muito hino da harpa. Agora, não que não se cante mais hino da harpa, mas agora a gente canta, né, adora a Deus através de canções, com cânticos inteligentes no sentido de que manifeste quem Cristo é. E se você tem essa mentalidade, você lê as letras dos hinos da harpa e tem um monte de hino atualizado lá que a gente cantou 300 não, né, Adriano? Que o Adriano cantou, né, uns 20 anos atrás, que estão mais atualizados do que muitas canções que a gente canta hoje. Estão muito mais rico de palavras, de revelação de quem Cristo é, de que muitas canções que nós estamos cantando hoje, que estão centradas no homem, na vontade do homem, na alma do homem, querendo motivar a alma.
e que só motiva a alma, faz gente chorar, mas não transforma a realidade do homem. Não é? Então, enquanto a gente ainda tem esse véu de religiosidade, esse véu de costume, de familiarização, eu já conheço fulano e eu sou assim mesmo e eu faço assim mesmo, a gente vai estar desatualizado. A gente vai estar fora do tempo. A gente não sabe, né, o que está vigente em Deus ainda. O que está vigente no Espírito. Jesus entendeu e se posicionou, agora, é aqui o meu lugar e pronto. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai, eu estou comprometido com as coisas do meu Pai. E aí a pergunta vai fazendo sentido para nós. Né? Que tipo de igreja nós temos sido? Uma igreja que por costume ou uma igreja que está comprometida com as coisas do Pai? Quem se compromete com as coisas do Pai se atualiza, porque as coisas do Pai precisam estar atualizadas. A gente vê nos filmes aí, né, quando os pais passam a empresa para os filhos, qual é a primeira coisa que o filho faz? Atualiza a realidade da empresa. Não é? Porque às vezes o pai está com a empresa lá 30 anos atrás, fazia contabilidade no caderninho, e isso e aquilo, aí o filho vem, assume a empresa, ele atualiza a empresa. A empresa continua funcionando, mas o filho vai se mover dentro da realidade vigente. Não é? Então nós também precisamos, né, ampliar a nossa cosmovisão de Cristo, enxergar as coisas como Cristo enxerga, a partir dos olhos, a partir daquilo que os olhos dele veem. O verso 51, para ir acabando aos poucos. Então foi com eles para Nazaré, e lhes era, o quê? Obediente, alguma versão fala sujeitos. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. São tantas coisas, mas eu vou falar só algumas, tá? O texto fala aqui, né, que aí os pais acharam o menino e Jesus voltou para casa com os pais. E em que condição ele voltou para casa com os pais? Sujeito, obediente, submisso aos pais. E qual foi, né, o fruto disso, a resposta disso? Ele cresceu. Sabedoria, graça, conhecimento, entendimento diante de Deus e dos homens. A sujeição, a obediência, traz crescimento. Simples assim. Jesus já tinha se achado lá no templo. Aqui é os negócios do meu pai, eu sou quem eu sou, eu e o pai somos um, eu já posso bombar daqui mesmo. Vocês podem voltar sozinhos para lá, para Nazaré. Mas não, qual foi a postura dele? Voltou para os pais, sujeito aos pais, porque ainda não era o tempo dele se manifestar. E porque ele se sujeitou, ele cresceu. Porque ele se submeteu, ele cresceu. E por que algumas versões falam obediente? Porque a obediência é a manifestação externa da sujeição interna. Se eu só obedeço externamente, né, nem sempre eu estou sujeito internamente. Eu só estou fazendo o que estão mandando fazer, mas por dentro eu estou lá, firme, duro, e não aceito isso, não gosto disso, isso não é para mim, e eu só vou obedecer porque todo mundo está obedecendo. Só vou obedecer para não dizer que eu sou rebelde. Obediência parcial não é obediência. Obediência é isso, né? Obediência parcial não é obediência total. Não é sujeição, né? Na verdade. Porque se eu estou sujeito, se eu estou submisso, que é uma realidade interna, tem a ver com uma natureza, eu manifesto obediência. E qual que é o fruto? Eu cresço, eu me desenvolvo. A vida de Deus cresce, a vida de Deus se desenvolve e a vida de Deus se manifesta. Simples assim. Lucas 2, né?
fala que quando Jesus foi apresentado no templo, eu já ministrei isso aqui, né, eles também foram por costume, a criança era um bebezinho ainda, eles foram lá para a circuncisão. Então, eles foram apresentar o Jesus no templo. Só que o texto diz que quando Jesus ia ser apresentado, havia um homem lá, o Simeão, que Deus tinha revelado para ele pelo Espírito, que tinha algo com essa criança. E ele não ia morrer enquanto ele não visse a criança. E a Bíblia diz que ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Ele não foi por costume, ele foi movido pelo Espírito Santo. E quando ele se encontrou lá com Jesus, né, a criança foi apresentada, a Bíblia diz que ele se apropriou da criança, ele tomou a criança nos braços, e aí ele declarou aquilo, né, que Deus, o Espírito, tinha revelado para ele, e aí quando ele entregou as crianças para o pai, ele falou para Deus: Senhor, agora já pode me levar, porque a palavra já cumpriu. A palavra já se cumpriu. Tudo que eu tinha que viver, tudo que eu tinha que fazer já foi feito. Eu já vi a salvação que o Senhor providenciou. Ele nem falou, eu vi a criança, eu vi o menino. Ele falou, eu já vi a salvação que o Senhor providenciou. Movido pelo Espírito Santo, a gente consegue enxergar coisas, além de pessoas naturais. Movido pelo Espírito Santo, eu consigo enxergar o que você carrega, o que o outro carrega, o que o outro carrega. Por quê? Porque se nós estamos aqui para manifestar o Cristo, nós vamos começar a enxergar tudo que está no Cristo. Se é salvação, se é cura, se é justiça, se é declaração profética de palavra que precisa ser trazida à existência, nós vamos enxergar. Mas a gente precisa vir movido pelo Espírito Santo e não movido por um costume. E aí eu escrevi aqui assim, ó. A forma como nós vamos, seja por costume, né, ou movido pelo Espírito, ou envolvido com as coisas do Pai, de forma externa, a gente não consegue perceber. Eu não sei se você está aqui hoje, se você foi movido pelo Espírito, ou se você foi movido por uma obrigação, ou se você foi movido por um costume. E nem você sabe. Como eu estou aqui, se eu vim movido pelo Espírito, se eu vim por um costume, se eu vim porque o Dario não está aqui, e eu estou na escala. Né, Cristina? Externamente não tem como saber. Mas sabe como a gente percebe? A diferença, né, se é pelo Espírito ou se é por costume, ela vai se tornar evidente, na verdade, na forma que eu volto. E como eu volto, não é necessariamente como eu saio do culto, mas é como eu vou viver os meus dias, como eu vou continuar me relacionando com as pessoas, como eu vou tratar os meus negócios, como eu vou tratar a pessoa na rua, como eu vou estar no trânsito. É isso que vai evidenciar como eu vim. Eu gosto de falar de trânsito, né? Vocês já repararam, né? Sempre eu dou exemplo do trânsito. Não sei porquê, acho que é Deus falando. Aí, é a forma que eu volto, que vai evidenciar como eu vim. Por quê? Porque isso vai evidenciar o quanto que eu me apropriei do que de Deus foi manifesto aqui. Porque se a gente vem, né, como o Célio ministrou aqui, se a gente vem e cada um traz uma porção e eu libero da minha porção, é a porção de Cristo que está sendo manifesta. Então, como que eu vou voltar? Eu vou voltar alcançada por alguma porção. E aí, como eu vou viver os meus dias, é que vão manifestar. Como eu vim, vai evidenciar, movido pelo que eu vim. Por um costume, por uma prática, né? por falta do que fazer, ou foi pelo Espírito, ou foi pela responsabilidade que eu tenho com a vida de Deus, que eu tenho com as coisas do Pai. E aí, duas coisas para você pensar. Primeiro, aqueles que vêm movido pelo Espírito Santo, vou falar as coisas boas primeiro. Aquele que vem movido pelo Espírito Santo, ele dá o que ele tem e ele recebe daquilo que os outros compartilham. Captou aí? Quem vem movido pelo Espírito Santo, ele dá daquilo que ele tem e ele recebe daquilo que os outros compartilham. Mas o que vem movido pelo costume, ele não dá, porque ele não tem. Se ele só vem por costume, não é a vida de Deus que está sendo desenvolvida ali. É um costume, uma prática, né, que está sendo alimentada ali e ele só repete, e ele só reproduz.
Então, quem vem por costume não tem o que dar, porque ele não desenvolveu. E aí, ao invés, né, dele fazer ao contrário do outro aqui, que dá e recebe, ele classifica aquilo que os outros compartilham. Ah, se aparecendo demais. Ah, não gostei. Ah, tá bom. Ah, hoje foi ruim. Ah, não estava legal. Ah, tal fulano me olhou assim. Por quê? É costume. Aí, como eu estou calcificada aqui, né, pela prática, pelo costume, eu não consigo enxergar nada, eu não sou penetrado por nada, os meus olhos naturais começam a trabalhar. E aí eu começo a enxergar, fora da cosmovisão de Cristo. Ah, fulano de novo. Ah, falou a mesma coisa. Ah, falou demais. Ah, falou de menos. Por quê? É o costume, é a prática, é a familiarização. Está comum. Acontece a mesma coisa. Todos os dias são assim, todos os domingos são assim. Todo encontro é assim. Todo ajuntamento é assim. O costume vai nos levar a ver todas as coisas iguais sempre. É tudo igual. E aí, para finalizar agora de verdade, eu vou fazer uma pergunta para nós. O costume, né, nos leva a nos familiarizar e ver todas as coisas iguais. O que nós fizemos com a palavra que Deus liberou, que ia reger o nosso ano, no começo de 2019? Ou melhor, nós ouvimos no finalzinho, para a gente já entrar 2019, sendo dirigidos por essa palavra. O que nós fizemos com a palavra? Classificamos como só mais uma palavra, vou colocar lá no meu caderninho, vou colocar lá no meu smartphone, no meu iPad. Jesus estava sujeito a algo que foi dito a respeito dele. E por isso ele cresceu, ele se desenvolveu e ele cumpriu o propósito exatamente como era para se cumprir. Porque ele diz, está consumado, não tem mais nada para fazer, Pai, eu fiz tudo que me foi confiado fazer. E o que a gente fez? Assim, só falando desse ano, nem vou falar dos outros anos passados. O que nós fizemos com a palavra que Deus direcionou para nós? Será que se eu perguntar aqui, você pelo menos sabe qual era a palavra? Fala, Elvis, por favor. A reconstrução. Era isso? Na verdade, outras palavras foram sendo conectadas, né, às palavras que nós ouvimos que direcionariam o nosso ano. Eu vou te ajudar porque dá tempo ainda, hoje é dia 1º. Hã? Esquecemos a palavra. E se eu esqueci, todo mundo esqueceu. Porque nós somos um corpo. Isso, Jaque, está quase. Vamos. Isso, Jaque. O texto estava baseado em 2 Coríntios, que falava que nós temos um tesouro, né, em vasos de barro. E qual era a indicação que nós receberíamos nesse ano? Para que o tesouro se manifestasse, o vaso teria que o quê? Quebrar. Hoje é dia 1º de dezembro. Agora me fala, quem está quebrado? Quebrado no sentido das circunstâncias da vida aí. Né? As situações da vida. Quem não se deparou com uma trincada lá do espírito para o vaso quebrar? Se for para a gente enumerar aqui, né, tudo que aconteceu no nosso ano, todas, né, as circunstâncias adversas que nos aconteceram, a gente tem um monte de coisas aqui para classificar. Mas o que a palavra disse para nós, como nós passaríamos por essa situação? As frasinhas aí das redes sociais, está dizendo assim, vem logo 2020, que 2019 já não está dando. Mas não é para ir para 2020.
Era para ter se apropriado da palavra para você acabar bem em 2019. E o bem que eu digo, né, não é com tudo zerado, mas é não machucado, não trincado, não descabeçado, não desanimado. O texto de Coríntios, aquele texto lá que todo mundo gosta, 2 Coríntios 4:7, né, que fala tesouros em vasos de barro. Aí depois ele continua falando, nós seríamos pressionados, mas não era para o quê? Desanimar. Nós estaríamos perplexos, mas não estaríamos desamparados. Nós seríamos perseguidos, mas não seríamos abandonados. Nós seríamos abatidos, mas não seríamos destruídos. É só isso. Tá bom, né? Isso aqui já tá bom. E agora a pergunta: quem está desanimado? Quem está se sentindo desamparado? Quem está se sentindo abandonado? Ninguém me ama, ninguém me quer. Vaiando, eu estou na mesma. Quem está se sentindo destruído? Quem se sentiu aí, igual a Maria, sentiu vontade de dar lá em Jesus? Né? Quem se sentiu que apanhou aí em 2019? Mas o texto era, o vaso ia se quebrar. Mas o que ia acontecer? O tesouro que está dentro ia se manifestar. Mas se eu não me apropriei da palavra, o que sobrou para eu manifestar? O que será, né, que eu tenho para manifestar? Será que eu realmente manifestei? E aí, como a gente disse, várias outras palavras foram sendo anexadas a essa, para ir nos dando luz, para a gente saber como lidar com cada situação. Ou até mesmo passar pelas situações, porque teriam situações que Deus ia intervir, mas teria situações que Deus não ia intervir, a gente ia ter que passar mesmo por elas. Mas a graça de Deus não ia deixar de se manifestar, porque a gente tem um tesouro dentro de nós. Lembra que a gente falou também dos dois construtores lá, que um edificou na rocha e outro edificou na areia? Veio a chuva, o vento, a tempestade veio, uma casa caiu e a outra ficou. Por que a outra ficou? Porque estava bem fundamentada. O problema não é que os problemas não iam vir. O problema estaria se o fundamento não estivesse bem feito, bem fundamentado. Não é? Talvez você vá acabar agora, né, 2019... Tem que acabar, que nós já estamos caminhando para o fim, não dá mais para voltar. E talvez você tenha uma visão geral aí de como foi 2019, os quadros estão virados, né, as janelas balançando, sabe essas casas que passam por tempestade, aí quebra uma asa da janela e a janela fica lá balançando, vidro quebrado, água até o joelho. Mas Jesus já tinha falado... Jesus também, né? Mas a orientação do Espírito para nós falou que isso ia acontecer mesmo. O problema não era para a gente perder o tesouro que a gente estava carregando dentro. E aí muitos de nós, por causa da tempestade, comprometeu o tesouro. O vaso quebrou, mas era para o tesouro aparecer. Mas muitos de nós comprometemos o tesouro. Sabe, quadro virado, janela quebrada, água no meio do joelho, não é sinal que a ruína chegou. Porque a Bíblia diz que a casa não caiu. Uma caiu, porque não tinha fundamento. Mas a que tinha fundamento, mesmo que foi atingida, ela não caiu. Ela não caiu. E essa foi a segurança que o Senhor nos deu para esse ano. Os tempos difíceis vão vir, mas a gente não podia comprometer o tesouro. A gente não podia perder o tesouro. A gente não podia se familiarizar com o tesouro. A gente não poderia se acostumar com o tesouro. E em algumas situações, o que faltou para nós, o que aconteceu com Jesus, ele se sujeitou aos pais. E às vezes nós não nos sujeitamos ao que a palavra estava indicando para nós. Não adianta a gente falar assim, mas eu não vou me sujeitar a tal pessoa. A gente não tem, o nosso problema não é com a pessoa, o nosso problema é problema. A gente não consegue sujeitar uma palavra. A gente não consegue se submeter a uma palavra de Deus liberada. Que a gente, né, dentro dessa palavra, a gente consiga fazer essa avaliação. Se a gente caiu no costume,
ou se a gente ainda está comprometido com as coisas do Pai. Nem com as nossas coisas, a gente tem que estar comprometido com as coisas do Pai. O que é importante para mim, o que é importante para você? Se a gente se sujeita, a gente cresce. Se a gente se compromete com a palavra, com aquilo que foi dito, a gente cresce. Mesmo que a situação externa, né, esteja um quadro que a gente não queria ver ou não esperava, mas o Senhor nos garantiu que isso não era sinal de ruína. Não dê a situação por vencida, não dê a situação por acabada. Valorize o tesouro. O vaso era para quebrar mesmo. Mas a gente tem que valorizar o tesouro. E o tesouro é Cristo. E em Cristo nós temos direção, em Cristo nós temos resposta, em Cristo nós temos palavra. Até que as outras coisas, né, voltem ao lugar. O problema é que não se comprometa o fundamento. Amém? E uma coisa mais chave ainda do que essa palavra diz para nós, é que seria um ano de tomar decisões. Lembra? Só que aí Deus veio e ajustou a palavra para nós. Porque quem está em Deus não toma decisão. Porque a decisão é dele e ele tem uma vontade. Quem está em Deus só obedece. Sabe qual é a vontade dele e obedece. Não precisa ficar em dúvida, que decisão eu tomo, o que eu faço? Ouve o que é a vontade dele e obedece. Nós fomos criados e constituídos nele para obedecer. Amém? Então é isso que o Espírito tinha para compartilhar conosco nessa manhã. E nós precisamos refletir nisso. Né? E como eu já falei, difícil não é só obedecer, difícil é permanecer em obediência. Porque quem permanece em obediência, fruto de sujeição, é porque ouve constantemente aquilo que o Pai está dizendo. Porque ouvir já é sinônimo de obedecer. E porque a gente ouve, automaticamente já obedece? Porque há uma natureza de sujeição dentro de nós. Amém? Então que nessa manhã, nós, né, Igreja de Cristo, filhos de Deus, possamos entender, né, e possamos compreender e identificar se a gente tem vivido por prática, por costume, e isso tem atrasado o desenvolvimento, o crescimento da vida de Deus em nós. Então que a gente nos posicione. Que como a gente fala, né, a gente não precisa ficar procurando onde Jesus esteve. A gente tem que estar atualizado agora onde Ele está. Ficar sempre voltando onde Ele esteve não vai nos levar a nada. A gente precisa nos posicionar onde Ele está e atualizar, né, tudo aquilo que Ele tem trazido para nós, a palavra que Ele tem trazido, a direção que o Espírito tem trazido. E nos sujeitar a essa palavra. E é isso que nos vai levar a crescer e a desenvolver. E quando a gente fala crescer e desenvolver, é a vida de Deus em nós. Para que Ele apareça. Para que Ele apareça. Né? E eu vou encerrar só com esse texto que está no mesmo Lucas aí, mas acho que é no capítulo 1, mas aí já falando de João Batista. Que fala que o menino crescia, igual aconteceu com Jesus. E o menino crescia, né, em espírito. E vamos lá ver para ficar mais bonitinho. Acho que é o Lucas 1, no finalzinho. Tem aí? Alguém já achou? No finalzinho, no comecinho. 1:80. Nossa, só o capítulo é para ler uma semana, tem mais de 80 versículos. Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo dele aparecer. Às vezes a gente quer crescer, desenvolver, manifestar a vida de Deus para alguém já enxergar a gente na multidão. Não é? Eu estou desenvolvendo a vida de Deus, eu estou fazendo isso, eu estou orando, estou isso, estou aquilo, mas ninguém me dá oportunidade para nada. Eu sei fazer tal coisa, mas ninguém fala nada, ninguém me reconhece, ninguém isso, ninguém aquilo. João cresceu no deserto. João cresceu lá separado. E mesmo no deserto, mesmo sem aparecer, ele estava crescendo. Até chegar o tempo dele se manifestar. Lembra que o Dario falou aqui na semana passada que vai chegar, né, que já é, né, o tempo dos improváveis, né, daqueles que estão escondidos, daqueles que não aparecem. Mas para aparecer, quem não aparece, tem que estar crescendo. Aonde não aparece, só vai aparecer quem estava crescendo.
Só vai aparecer quem estava desenvolvendo, porque quem vai aparecer não vai ser a pessoa. Quem vai aparecer é a vida de Cristo que foi desenvolvida nela. É o que de Cristo está sendo desenvolvido no secreto que precisa se manifestar nesse tempo. Amém? Então, que a gente entenda nosso papel, que a gente entenda, né, nosso papel na cooperação com a manifestação da vida de Cristo. Amém? Que essa palavra, né, enriqueça o seu espírito e que te leve a crescer e que nos leve, né, a crescer e a manifestar o Cristo que está dentro de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.